Teve uma contribuição por e-mail que foi irônica em vários níveis. Eu vou relatar um pouco o que aconteceu nessa nossa discussão. Foi sobre o vídeo anterior do Farol da Certeza, no qual eu estava falando de meditação não analítica e sobre esse cuidado que a gente tem que ter com as não conceitualidades, né? Que há não conceitualidades, práticas, meditações não conceituais que não são conducíveis à iluminação, muito pelo contrário. E tem talvez alguma, né, que a gente tem que estabelecer como e exatamente como se chega lá, que sim, ok? Mas daí teve uma contribuição bem... vai ser divertido. Vamos ver lá. Quem quiser pedir os cartões, eu fiz mais cartões. No início do mês eu vou enviar, no início do mês de julho eu vou enviar mais. E esses não são os últimos que eu fiz, os outros não chegaram ainda. Esses aqui são a Roda da Vida, com uma explicação de cada item dentro da Roda da Vida, e os 5 Budas, os Budas das 5 famílias, né, com as cores, e aqui uma lista de coisas que, né, cada um dos Budas são relacionados. Eu envio esses cartões livre de custo, mas se, né, por uma questão assim de não colocar um sobrepeso sobre a minha modesta forma de vida, que a pessoa quiser pelo menos pagar o correio, então tem esse endereço aqui para a pessoa fazer uma contribuição. Se quiser ajudar o canal também, eu tenho ficado bastante feliz com as contribuições. Então, sobre os cartões, você pode ler aqui. Se quiser mandar para mandar o endereço para receber, é nesse outro endereço aqui. Se vocês veem algum mérito no que eu estou fazendo, divulguem para os amigos, compartilhem nas redes sociais, assinem o canal. Quanto mais assinantes tem o canal, melhor para mim. Então, por favor, obrigado. Então, a pessoa que me escreveu, ela não entendeu o vídeo que eu tinha feito, ou talvez ela tenha visto uma parte, daí ela ficou sem entender o escopo todo da discussão, e ela assumiu que eu estava fazendo uma defesa de que a meditação mais elevada no budismo era conceitual, era, de alguma forma era não conceitual, ou seja, não era exatamente essa coisa sem elaborações, livre e assim por diante. Ok, mas essa é a discussão, né? Então, o nosso oponente, ele talvez entendeu que eu estava fazendo a defesa da posição do nosso oponente. Então essa pessoa estava um pouco indignada com, né, o fato dele ler em tantos lugares sobre essa meditação não conceitual no budismo, e daí aparece alguém que está falando que não, tem que ter conceitos, né? Mas a questão aqui é que a gente tem que entender o nosso oponente. E o nosso oponente, o que é mais irônico nessa história, né? Tem várias camadas de ironia na contribuição da pessoa. Mas o nosso oponente aqui, ele está fazendo um ponto que é necessário para nós nesse momento, principalmente aqui no Brasil, vamos dizer assim. Então o que acontece aqui? Então as pessoas têm, o brasileiro tem uma coisa mais largada, assim, uma coisa mais, né, jeitinho, uma coisa mais... não quer que ponham, que caguem regra, que façam estrutura e assim por diante, né? Então, o que o brasileiro quer? O brasileiro quer budismo de internet o mais fácil possível. Se tiver que praticar, é muito trabalho. E, por um lado, daí tem 2 tipos de pessoas. Tem pessoas que não têm confiança nenhuma de que elas vão conseguir conhecer um professor, que elas vão conseguir fazer prática, e elas o que vão conseguir priorizar financeiramente a sua vida para conseguir se tornar praticantes, fazer algum retiro, por exemplo, né? Às vezes, para algumas pessoas é o fim do mundo. Estão indo para a praia toda hora, mas fazer um retiro é uma coisa muito complicada. Ok, tem essas pessoas todas que têm esses graus de, vamos dizer assim, elas são vários graus de timidez e de insegurança com relação ao Dharma. Então uma pessoa me escreve, outra pessoa me escreve dizendo: mas é possível uma pessoa atingir realização, né? Porque, veja bem, né, como é que uma pessoa vai ter um professor e vai fazer prática? Estou vendo um monte de brasileiro que tem um professor e faz prática. Brasileiro, assim, que trabalha muito mais que eu, que assina ponto, que, né, trabalha como médico, trabalha como advogado, trabalha como sei lá o quê, e está fazendo mais prática que eu e está mais focado no Dharma que eu, né? E a pessoa vem me escrever isso. Bom, enfim. Aí tem esse lado das pessoas inseguras, assim, né? E pessoas que estão achando que o Dharma é uma coisa inacessível, muito difícil, elitista, complicada, impossível para eles.
O outro extremo é das pessoas que, assim, elas leem 2 parágrafos do Dharma, se tornam professores e sabem tudo, já estão meditando na forma mais... já estão dando aula, estão ensinando. Daí, até a gente pode, né, fazer essa parêntese e dizer assim, bom, talvez esse canal, essa pessoa que se enquadre nessa segunda categoria. Com certeza que tem um grau de ser metido, com certeza que tem um grau de estar falando além do seu conhecimento e assim por diante, ok? Então, se eu estou num dos 2 extremos, esse é o meu segundo extremo. Mas eu fiz alguma prática, a Sangha me conhece, eu tenho algum conhecimento intelectual do Dharma. Às vezes a gente vê pessoas que são várias magnitudes mais preguiçosas e menos capazes do que eu, fazendo afirmações mais fortes e mais publicamente, assim por diante. E nem vamos entrar no fato de que muita gente que está ostentando título e etc., e até tem um título dentro da instituição, às vezes não tem lá toda essa qualidade, né, aqui no Brasil. Então, a gente tem todos esses problemas, ok? Mas o mais comum é ter essa pessoa aí que ela mal ouviu qualquer coisa e ela já acha que está fazendo a prática de topo. Ela já acha que já não precisa fazer prática preliminar. Prática preliminar, isso é coisa do passado, coisa de tibetano. Na minha sangha a gente já senta que nem o Buda e não tem elaboração, é sem sinais. Tá? Já sai direto assim, tá premiado por decreto. Né? Não precisa fazer nenhuma prática preparatória. Prática preparatória, isso daí é tudo uma elaboração danosa. O negócio tem que apertar o botão de ficar batendo nesse botão de autodestruição do Dharma aqui até não sobrar nenhum Dharma. A pessoa se torna um anti-budista, né, ao fazer... O budismo é que é o problema para a iluminação, né, então, etc. Né? Então, esse extremo é comum, enquanto que também temos o outro extremo da pessoa que, nossa, o Dharma é inacessível, o Dharma é impossível de chegar perto e assim por diante, não consigo entender nada, não consigo fazer nada. Tem muito pouca gente que está no caminho do meio desses 2 extremos aí e que está fazendo um esforço sincero de encontrar o Dharma, fazer prática, não ser que nem eu sou, assim, falador de Dharma e assim por diante, né? Tem muito pouca gente fazendo esse trabalho honesto de transformação da mente, de preparação para receber ensinamentos e receber ensinamentos mais avançados e fazer esse tipo de coisa. Ok, então... Quando a gente está vendo a discussão desse livro que eu estou tratando, nessa questão que eu estou vendo aqui, a gente tem o quê? A gente tem o contrário, uma posição oposta aqui. O que a gente tem é uma tradição se defendendo com relação à acusação de outra tradição que está dizendo assim, não, vocês são muito largados, né? Vocês não estudam direito, e daí o que acontece? Vocês ficam com os professores tudo meio que falam qualquer coisa. E daí no fim... Olha que desfavor é isso para o Dharma que vocês estão fazendo, né? Então, ok, essa crítica, daí a gente diz, olha, até que o que tu está falando, né, quando tu fala assim, tudo bem, porque eu acho que talvez tenha alguma verdade no que está sendo dito, a própria tradição assume isso. Mas ela diz, mas quando você está falando, daí vem o debate, quando você está falando da doutrina, aí a gente vai ter que conversar. Porque a nossa doutrina não está errada. Então, a gente pode estar fazendo as coisas de um jeito mais largado que vocês e estar produzindo resultados inconsistentes ao longo da história. No caso, né, nessa época, por acaso, nós estávamos no auge, né, nós estávamos muito bem. Mas no passado havia havido alguns problemas. Né? Então, o que a gente está fazendo aqui é dando certas concessões, reconhecendo essa outra tradição como uma crítica válida, até certo ponto ao que nós estamos fazendo. Então nós estamos dizendo assim, sim, de fato, a gente precisava estudar mais do que a gente estuda. Vocês que dão tanto valor para o estudo, pois é, vocês estão certos. Então, isso daí a gente concorda. Estava errado. Quando a gente estava só falando mal de estudar e assim por diante, tinha muita crítica, né? Porque estudar no Dharma, na visão correta do Dharma, é meio como fazer um remendo. O remendo cai, né? Então, na próxima vida tu tem que se lembrar tudo, aprender tudo de novo. Tu esquece, tu morre e esquece. Então, se a pessoa fica aprendendo, juntando um monte de dados conceituais, aí, achando é um hoarder intelectual, achando que está sendo um grande praticante do Dharma, não está produzindo nenhum benefício grande com relação a isso, né? Por outro lado, se, como o nosso oponente diz, se a pessoa não sabe como ela está meditando, se ela não examina bem, não faz a análise, aí ela cai nessas meditações, né?
Então, o que a nossa tradição tem? A nossa tradição tem outras garantias além do estudo. Tem um pouco de estudo, mas tem esse relacionamento muito forte com o professor, né? E o professor, de forma geral, na nossa tradição, ele pede práticas preliminares. Então a pessoa precisa fazer uma série de práticas que já são bem avançadas. De forma geral, a pessoa não poderia sair fazendo essas práticas. As próprias práticas preliminares precisam de práticas preliminares. Então, ok, a gente tem uma... Nós e o nosso oponente temos uma noção clara de que, mesmo que a gente concorde, como eu falei no vídeo anterior, que em certo sentido é possível para quem está começando a fazer algum tipo de prática não conceitual e que isso não vai ser prejudicial, embora a pessoa não tenha completado a análise, embora a pessoa não tenha todas as defesas com relação a isso. Ok, a gente concorda lá, o Yonten Gyatso, ele vai dizer, não, de forma geral é bom já fornecer algum arcabouço de prática não conceitual desde o início, ok? Mesmo que, né, que vá dar algum problema, então tem um acompanhamento do professor, tem um acompanhamento da sangha, a pessoa continua estudando, ela não gera uma visão. Aí, o nosso oponente ele vai dizer, não, você estuda um tempão. Aí cria um certo elitismo, né, porque as pessoas têm que fazer uma faculdade de Dharma para depois fazer Shamatha, para depois estabilizar a mente. Aí depois, né, debate, estuda vários anos, aprende a visão, aprende a estabelecer o que é o Dharma, o que não é Dharma, aí vai fazer meditação em silêncio, Shamatha. Aí vai fazer meditação em silêncio, depois vai unindo com essa análise Vipassana, né, essa análise da vacuidade, e chega lá nesse resultado, que é o que nós estamos falando nesse item, né, se o resultado dessa prática, que é a união de Shamatha e Vipassana, se ela tem um viés, algum tipo, algum grau de viés, ou o que exatamente é essa não elaboração que a gente está falando que chega como resultado dessa prática. Ok, aí a pessoa ouve isso, aí já imagina Mahamudra, Dzogchen, todos os ensinamentos superiores e assim por diante. Mas o nosso oponente, ele está fazendo isso tudo como prática preliminar para o Nondro. Ele vai lá fazer um Nondro depois disso. Ele vai fazer tudo isso, análise, estudar 10, 20 anos, fazer Shamatha 3, 5, 6 anos, depois ele vai fazer não sei o que. Daí ele vai fazer o Nondro, vai fazer as práticas preliminares do Vajrayana, daí ele vai se engajar em prática Vajrayana intensa. Ok? E no fim, quando ele estiver obtendo resultados da prática Vajrayana dele, ele vai receber os ensinamentos Mahamudra. Ok? Então, né, se a gente está falando do nosso oponente aqui como o que nós precisamos na nossa cultura brasileira agora, não é tudo isso que o oponente pede, mas alguma coisa do que esse oponente pede. Porque aqui no nosso Brasil, queridão da vida, tem muita gente dizendo aí que a pessoa não precisa de práticas preliminares, né? O Shagdu Rinpoche disse, não funciona, não adianta ensinar ensinamentos avançados. As pessoas, elas ouvem, geram conceitos, elas produzem, né, no melhor dos casos, elas não arruinam a prática delas e a prática dos outros. Não acontece nada, no melhor dos casos. Pode acontecer ainda da pessoa gerar conceitos, não ter como ajudar a prática dessa pessoa mais, ou da pessoa ainda prejudicar os outros, porque ela começa a falar sobre isso e assim por diante. Então, a pessoa precisa fazer alguma, né? Daí na nossa tradição, hoje em dia quando a gente pede lá que a pessoa faça um pouquinho de prática antes de receber ensinamento, as pessoas não querem ouvir. E daí que a gente está discutindo com um cara, o cara com quem a gente está discutindo, ele quer, antes de chegar no Nondro, está acontecendo tudo isso que a gente está discutindo aqui. Todo esse estudo, assim, estudo não é estudo que nem nós fazemos, assim, né? Estudo... Eles decoram o texto, eles se matam estudando, eles realmente entendem o Dharma, né? Então, e eles estão dizendo assim, olha, se você não estuda, quando você vai focar sua mente na união de Shamatha e Vipassana, o Vipassana que você vai ter, a sua análise vai estar imperfeita, porque você não vai ter as ferramentas para lidar com as várias armadilhas da prática e assim por diante. E daí você pode cair num estado imperfeito de não conceitualidade, que é exatamente isso que vocês estão fazendo aí na tradição de vocês que não estuda, que não faz nada, que não tem as preliminares certas. Vocês fazem só um pouquinho de preliminar lá, a preliminar de vocês é muito avançada. Ninguém consegue fazer essa preliminar. Então, isso é um grau de ironia, né? Daí, essa pessoa foi me falar, ela não pratica o Dharma. Ela veio falar que ela achou que no budismo tinha essas práticas avançadas e não conceituais e não elaboradas. Né? E daí ela falou assim, porque eu li um livro tal, que é um livro que... Daí eu comentei para eles, esse livro da nossa tradição, se a pessoa não fez
práticas preliminares, não se lê esse livro e é melhor botar no altar, fazer prática, porque a pessoa tem uma chance grande, né? Eu não disse isso, mas é óbvio, a pessoa tem uma chance grande de entender errado, né? E daí ele falou assim, porque eu li tal coisa, é igual Krishnamurti. Então isso aí, e Krishnamurti é a mesma coisa, então o budismo tem bastante coisa não elaborada e não conceitual e assim por diante. Então, né? Então é isso que nós estamos discutindo, que a pessoa, quando ela não se prepara, quando ela não estuda, etc., ela vai lá e para ela, a visão do nihilista, que é o Krishnamurti é conhecido como nihilista por todos os professores budistas, né? Daí eu falei isso para ele, ele mandou um livro lá do Rinpoche que foi raptado para escrever um livro do Krishnamurti, porque isso acontece, né? Imagina, tem livro com a, sei lá, Madame Blavatsky, que supostamente escreveu um livro com o Guru Rinpoche, vamos dizer assim. Daí, né, tipo, querem se apropriar do nome do Rinpoche, que já faleceu, para fazer um livro, é fácil, né? Então, ok, todo mundo sabe que o Krishnamurti não é budismo. O Krishnamurti é uma visão, Dzongtsen Rinpoche claramente disse que não é uma visão nihilista, né? Então daí ele está dizendo que essa visão, que certamente não é budista, e mais do que isso, segundo todos, ou a grande maioria dos professores budistas, é uma visão extrema, uma visão nihilista, é uma visão errônea, é uma visão que não conduz à liberação, pelo contrário, né? A visão do Krishnamurti, ele está dizendo que essa visão é igual a de um grande professor budista, né, que a gente considera um ensinamento muito avançado para ler sem prática preliminar. Então, será que essa pessoa que não fez prática, não estudou o Dharma, será que ela sabe fazer essa comparação? Será que ela sabe entender o que ela está lendo? Ela está botando o Krishnamurti dela ali dentro e transformando aquele ensinamento na visão errônea, não elaborada, falsa, porque a nossa discussão aqui é saber o que é essa não elaboração budista para evitar essas não elaborações problemáticas, né? Então, a gente sabe que tem, né? Então, a gente falou do fascismo, a gente falou, né? Até quando eu falei de não mente, depois eu fiquei pensando assim, em certo sentido dá para falar não mente. O sentido normal, usual, foi apropriado pelo fascismo, foi apropriado pelo budismo errôneo, e é uma visão de Hashan Mahayana. Mas é só uma palavra. Tu pode aplicar um ensinamento verdadeiro com o rótulo de não mente. Mas normalmente esse ensinamento está associado a essa não elaboração equivocada. Então tem bastante não elaboração dentro do budismo, equivocada e não equivocada. Agora a ironia é essa, né? O nosso oponente, ele é um cara, ele é Caxias, ele tá fazendo as coisas tudo certinho. Ele tem uma visão diferente do Dharma do que sempre todas as outras escolas. Ele tem uma inovação no Dharma dele. Até eles mesmos talvez concordem com isso. O que é curioso, né? Porque no budismo não é muito bem visto essa coisa de pensar. Não, é só se tem uma inovação pensando assim, não, nós entendemos o ensinamento do Buda melhor que esse pessoal aí. Aí eles têm que, né? Como eu comentei no outro vídeo, recentemente se descobriram o original do Shantideva e se descobriu, se traduziu, se foi estudar o sânscrito, e o sânscrito não dava a margem de interpretação que o tibetano permitia, que dava uma interpretação de acordo com o nosso oponente, ok? Ok, então eles começam a dizer, não, então é interpretável, então o Shantideva, que era do nosso lado, ficou interpretável. E assim vai vários professores, no passado eles vão categorizando desse jeito. Mas eles não estão errados quando eles dizem que precisa de muita preparação, e particularmente precisa de preparação intelectual, né? Então, não é que todo mundo tenha que estudar tanto quanto eles acham que tem que estudar, ou que eles acham correto estudar, mas todo mundo tem que estudar um pouco o Dharma, tem que entender o Dharma o suficiente para não, né, para saber escolher um professor, para saber não cair, não achar que Krishnamurti é igual ao ensinamento, né? Daí a ironia mais engraçada foi quando eu falei, não, esse livro a gente não, né, o pessoal que não fez a preparação não lê esse livro, não sei o quê. Aí ele achou que eu não tinha lido o livro. Com certeza, quem está numa sanga que tem cuidado com o que a gente lê e tal, que tem cuidado, né? Então, os professores, eles vão, esse livro é excelente, mas depende do momento do praticante. Se o praticante vai ficar lendo esses ensinamentos avançados de meditação agora, que ele não tem as experiências, ele vai gerar todo tipo de ideia com relação a isso, né? Cuidado. E daí tem todo esse pessoal aí que dispensa as práticas preliminares, né? O nosso oponente ali, nossa, ele tá de cabelo em pé, né? Porque o nosso oponente está querendo botar mais prática preliminar. E o mais curioso também é que essa não elaboração lá que eles estão falando, isso é a não elaboração que vai culminar na prática preliminar deles. Vai culminar no Vajrayana. É ali que o nosso oponente, que está discutindo tudo isso aqui de vacuidade, de como ver a vacuidade sem um viés, que tipo de viés que a gente tem que segurar, até que ponto a gente segura algum viés, e assim por diante. Eles estão falando isso para chegar no primeiro samadhi, que é o
primeiro Samadhi é onde começa a prática Vajrayana, que tem todo um aspecto, né, a prática Vajrayana, na nossa tradição a gente fala que ela ainda é feita com a mente ordinária. Então ela ainda não é exatamente uma mente ordinária, mas ela ainda é feita, ela ainda é fabricada, né, ela ainda tem elaboração. Mas ela é feita ela é embasada numa fagulha de não elaboração, que é essa experiência do primeiro Samadhi no início da prática. Então sem isso não tem a prática Vajrayana. Daí o nosso oponente ele vai dizer, não, para começar na prática Vajrayana você tem que estar no caminho da visão. Aí se a gente vai ler sobre isso no Mahayana, a gente vai dizer que, bom, então tá, então a pessoa que está praticando Vajrayana agora, efetivamente praticando, né, praticamente nominal do Vajrayana, mas alguém que senta para praticar e pratica o Vajrayana, não é só ler o texto, né? A pessoa que realmente pratica o Vajrayana, ela praticou o Mahayana por muitas vidas, né? Ela está no terceiro, né? São 5 caminhos, ela está no terceiro, então ela já passou mais de um éon praticando para chegar nesse ponto, na perspectiva Mahayana, para a pessoa sentar e conseguir focar essa não elaboração no início da prática e começar a fazer a prática do Vajrayana. E daí a gente está falando lá de uma pessoa que está lendo uma prática que é depois da prática do Vajrayana. Que é uma culminância, que é um botão de autodestruição do Vajrayana. Então, o potencial das pessoas se equivocarem, tradicionalmente é muito grande o potencial das pessoas se equivocarem. No Zen, né, acho que até é comum no próprio Zen se falar isso. Eu não sei se o exemplo é do Zen, mas é mais ou menos como eles entendem, só que a analogia talvez seja minha, não sei se eu ouvi isso por aí. É quase como o espermatozoide que encontra o óvulo, né? Tá todo mundo fazendo a prática de Zazen lá, quem vai se iluminar é aquele espermatozoide que encontra o óvulo, assim, é 1 em 1 milhão, um enquanto sei lá quantos, né? Eles vão ficar fazendo aquele esforço todo aquele tempo, a maioria deles é para voltar para o substrato para praticar de novo depois. Não vai atingir realização. Então, né, aí o que acontece no Vajrayana, no budismo tibetano, a gente tem esses vários fail-safes. Se a pessoa não está conseguindo praticar a prática de topo, ela vai lá, ela consegue acumular mérito, ela consegue fazer várias... Não que não exista lá no Zen essa prática, né? A prática, a ênfase deles é total nessa prática não elaborada, mas que pelo menos tem essa elaboração de ficar sentado, né? Parede, para eles, não é problema, não é elaboração o suficiente. É algum grau de elaboração, parede, né? Mas tudo bem, não vamos discutir com o Zen. Então, é curioso isso, né? Então a gente tem que... o que é a perspectiva no caminho do meio aqui? O caminho do meio, assim, o Dharma é alcançável, o Dharma é praticável, o Dharma é encontrável, a gente pode fazer, não precisa ser inseguro, não precisa ser tímido com relação ao Dharma, deve ir atrás do Dharma, fazer prática do Dharma, mas não deve gerar essa coisa absurda de mal fez 1000 horas de shamatha, já está querendo fazer meditações, tá querendo dizer que, né, porque quando a pessoa está dizendo que está fazendo esse tipo de prática que eu estou indicando, que eu não gosto de falar nenhum nome, a pessoa está dizendo que está fazendo esse tipo de prática, a pessoa o que ela está dizendo é que ela é uma pessoa realizada. Então, muitas vezes, a maioria dos praticantes que fazem esse tipo de prática não falam que fazem esse tipo de prática, não falam dessa prática, não usam o nome da prática. Já para não criar esse tipo de proliferação mental na mente dos outros. Vamos dizer, essa prática não elaborada, né? Que está além dessa prática não elaborada, que é o começo da prática do Vajrayana, que é o que nós estamos chegando com a conversa com o nosso oponente aqui. O nosso oponente está fazendo a preparação ali para encontrar o primeiro samadhi, para produzir, né, a sílaba semente, para produzir a deidade, para fazer as atividades de uma deidade dentro da sadhana do Vajrayana e assim por diante. Essa é a não elaboração que a gente está discutindo aqui. É o reconhecimento da vacuidade, que é, né, esse primeiro sabor de Dharmakaya que tem nesse primeiro samadhi que a pessoa tem no início da prática do Vajrayana. Com certeza, o nosso oponente aqui, ele pode estar falando também da mente do Buda, mas ele está falando no nível de prática que está chegando aqui, depois da análise, é o início do Vajrayana. Então, irônico, né? No mínimo, assim. Pra gente ver, assim, que é a fauna que a gente encontra por aí, assim.
Ei, não esquece de se inscrever no meu canal, é importante para mim. Clica na sinetinha para receber a notificação e se quiser se inscreve no meu boletim informativo de alguma forma que eu ando fazendo, que eu ando pensando. Também para contribuir de alguma forma com esse canal, esse é o endereço. Eu espero que em breve nós nos vejamos na prática do Dharma. Ao longo de minhas muitas vidas e até este momento, todas as virtudes que tenho alcançado, inclusive o mérito gerado por esta prática e todas as que vier a conseguir, ofereço para o bem-estar dos seres sencientes. Possam a doença, a guerra, a fome e o sofrimento diminuir para todos os seres, enquanto sua sabedoria e compaixão aumentam nesta e em vidas futuras. Possa eu claramente perceber todas as experiências como sendo tão insubstanciais como o tecido do sonho durante a noite e imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. Possa eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres. Nirawe Korajinga Sumpano Neoma Lundikwene Tirezi Wantenjin Jasoeza Pekajar Produtin Jurti Om Sochi Jamen Champene Jirasawa Kunchatuzi Zetai Bai Mediano Jurtu Piamania Jogi Sasunda Tutin Jurti Chimekune Pema Sambao Sasura Jenseno Pai Garjuan Shujuku Tupeku Kuse Destintes in Darshinju Chigmetu Jutru Panangi Wanchatungo Drupateno Muyengi Kupamalora Sanelundu Tileta Tutin Jurti Emejasun Pemeri Suche Pemetan Lati Kusizuruan Pemancho de Druma de Sojino Nibemelun de Drujurti Enenjoene Chimpote Payuri Nepadan de Basipe Bundan Kuseja Senten Jurti Tusum Sanje Guru Rinpoche do Condado de Wajimbo Jabartia com seu tutor da Poça Sol, Depson Chinchilap Sushi, não se mueve de chuva, dançam balão de Drupartingelo, uma rumba Zaguru, Pemacede, Ken Locha, Som de Loche, Aliança Som, Papel, Trujo, Sung, Nanguada, Midral do Sungele, Show.